Está no ar, Informativo Paralelo. Muito boa tarde, hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2019, 16 horas 8 minutinhos, estamos entrando no ar com mais uma edição do Informativo Paralelo. Salve, salve, Isa! Sua voz tá melhor, né? Tá melhor, graças a Deus. Eu fico muito feliz quando você tá bem, Isa. Porque você é os nossos 1000 braços aí, os braços têm que estar bem. Você é a nossa voz institucional. A nossa presidenta Rosângela Bion de Assis também está aqui. A própria. Esse é o Informativo Paralelo, chegando aí no seu rádio. Hoje o tema Tiago de Castilhos é um tema pesadão, vamos dizer assim. A gente tem que falar sobre isso. É um tema importantíssimo que um pouco mais atrás ali aconteceram, né? Rolaram alguns acontecimentos preocupantes, né? Nesse sentido. E a gente vai falar sobre o que, Tiago de Castilho? Tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde. Então nós vamos falar sobre um tema que é ao mesmo tempo pesado, mas que ao mesmo tempo é muito bonito, né? E evoca uma cultura, evoca práticas, evoca relações sociais, evoca, então, coisas muito importantes, bonitas, interessantes, e que são os povos de terreiro e direito à cidade, né? Então, esse é o tema de hoje. Maravilha! Povos de terreiro e direito à cidade. E aqui no nosso estúdio temos 2 convidados especialíssimos. Vamos começar pela Wanda Pinedo, que é do Fórum das Religiões de Matriz Africana. Seja bem-vinda, Wanda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sim, é um prazer poder contribuir com esse debate. Aqui, em nome do Fórum das Religiões de Matriz Africana, Florianópolis Religião, eu também sou militante do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina, na luta de combate ao racismo em todos os seus aspectos, nessa sociedade hoje tão afetada por essa conjuntura golpista que nós estamos vivendo. Então, dizer que é um prazer, obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui dialogando, né, travando esse diálogo com a sociedade tão importante e tão respeituoso que nós esperamos que a sociedade seja conosco. Maravilha, Wanda, obrigada pela participação aqui. E também temos o Marcelo Leão, que é coordenador regional sul do IBDU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bom, pessoal que está ouvindo aí, né? E assistindo pela web. Para nós também é um prazer estar aqui contribuindo com o debate, enriquecendo, né? O BDU, que é um instituto que tem uma pegada muito forte nessa questão do direito à cidade, né? A gente trabalha muito com relação à dimensão jurídica, né, desse processo, mas numa perspectiva super interdisciplinar, né, que trabalha com outros campos do conhecimento e, sobretudo, trabalha articulado com várias entidades que estão, né, nessa luta pela promoção do direito à cidade, né? E não é à toa que nós estamos organizando um eventinho que a Wanda daqui a pouco, estou dando aquele... Agora eu tô virando tiozinho, aí eu estou gostando de usar os termos da galera, adorei essa do spoiler, né? Então eu estou dando um spoiler aí, que a Wanda daqui a pouco vai falar de uma atividade que a gente vai estar bem articulado, né? Maravilha. Do programa, né? Vamos deixar essa atividade um pouquinho lá no final, que vai ser muito importante para a gente fazer o arremate desse nosso debate, que é tão importante. Os acontecimentos que eu citei um pouco antes, eu acho que vocês vão se lembrar, de crianças sendo apedrejadas até mesmo, né, até por religiões que não são de matriz africana, são religiões pelo cristianismo, que apedrejaram crianças vestidas, porque elas estavam vestidas de branco, né, sim, Wanda? Então, por esse lado que eu falei que é um tema pesado, pelo preconceito que existe, né, que vem com certeza do racismo. Então, temos muita coisa para debater aqui, né? Bastante. E o Tiago de Castilho vai começar aí nosso debate. Não, com dessa conversa, né? Uma conversa, então, que a chamada do evento de vocês e, digamos, desse debate é povos de terreiro. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de falar sobre esses povos, né? Qual é o lugar desses povos na cidade? O que são esses povos de terreiro? O que são esses terreiros? O que é o terreiro? Né? E aí eu gostaria de passar a palavra para a Wanda, para que ela
pudesse livremente falar sobre o que são esses povos de terreiro na cidade. Então, parabenizar o Tiago, seja bem-vindo à nossa cidade, fazer esse debate, nos ajudar a construir essa discussão que nos é muito cara aqui. Na verdade, povos de terreiro é uma linguagem que vem sendo construída por todos os religiosos de matriz africana a nível nacional. Eu tenho participado através das conferências, das antigas conferências de igualdade racial, onde participamos de vários seminários especificamente dos povos, e lá nós convencionamos povos e comunidades de terreiros, que por conta dos relatórios das conferências, a gente convencionou os chamados PCTs. Né? Povos e comunidades de terreiros são só os que estão mais próximas às religiões de matriz africana, e os povos e comunidades tradicionais são os que pegam todos os povos tradicionais, indígenas, ciganos, matriz africana, capoeira, quebradeiras de coco. Todos esses povos são constituídos enquanto povos e comunidades tradicionais. E dentro dos povos de comunidades tradicionais estão os povos de terreiro, assim como também estão os quilombolas também lá dentro dos povos e comunidades tradicionais. Candomblé, o batuque. Candomblé, Umbanda, Batuque, Jeje, Nagô, Jeje-Marri, Umbanda, aqui tem... Há um conflito ainda nas discussões que se relacionam Umbanda e religiões de matriz africana. Ainda há esse conflito, a gente espera que esse conflito ele se desfaça, porque nós precisamos da unidade, precisamos entender que nós todos trabalhamos com axé, trabalhamos com religiosidade, e precisamos unificar as nossas forças para dar conta dos ataques que nós vivemos. Então, não cabe hoje mais. Nós vivemos no século passado, e bem distante ainda bem, uma imposição, né, da religiosidade, o que ocasionou o que nós chamamos de sincretismo. Né? O sincretismo foi necessário numa época de um escravismo distante e de uma imposição das religiosidades católica e depois, mais tarde, as neopentecostais, e os nossos antepassados, os nossos ancestrais, sabiamente construíram alternativas de continuarem zelando pelo seu sagrado, protegendo o seu sagrado, a história, as linguagens, se unificaram no Brasil com a Umbanda, que era a religião mais praticada pelos indígenas, e a Umbanda vem bem recente depois, né? Então, todo esse processo que já está estabelecido desde os navios negreiros e que culminaram aqui com o sincretismo, e que mais tarde várias comunidades de terreiros vão se livrando desse sincretismo, porque ele já não faz mais sentido. Não faz mais sentido eu dizer que São Jorge é Ogum, né? Nós temos que avançar para a valorização do que nós somos. Então, isso que nós viemos num debate bastante profundo, que é para essas novas gerações entender que num passado distante, ou não tão distante assim, da escravidão, mas de uma luta que fez com que nós chegássemos hoje a termos ainda as religiões de matriz africana. Então, é preciso que essa nova geração compreenda, mas ela ressignifique. Ela não necessita mais desses processos de sincretismo. E nós temos que retomar o nosso processo original de defesa da nossa religiosidade para a nossa sobrevivência. Nós temos hoje já muitas intervenções no modo, na forma da realização de matriz africana, que atrapalham bastante o nosso processo histórico. Então, por isso, nós temos que avançar no debate, construir essa unidade cada vez maior. Nós temos inúmeros ataques, sim. O apedrejamento aconteceu no Rio de Janeiro, uma menina, uma criança, mas isso não nos tira de que aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, nós temos inúmeros ataques aos terreiros, não só ao corpo físico, mas também ao espaço material, ao espaço sagrado, às nossas práticas em diferentes locais, que precisam também ser ressignificadas, mas precisam ser respeitadas. Então, nós temos inúmeros ataques, o que nos coloca verdadeiramente, Tiago, numa discussão do direito à cidade. Sim. As legislações que vão sendo criadas
para impedir as nossas práticas religiosas, como lei de silêncio, lei disso, lei de alimentação, lei do abate. Cada vez vão se criando mais legislações, e essas legislações vão, de uma certa forma, impedindo a nossa prática do direito ao nosso sagrado. As legislações que nós temos até hoje, e bastante delas construída nesse último marco dos 13 anos do governo do Dilma e Lula, nós construímos muitas legislações que defendem os povos tradicionais. E nós somos povos e comunidades, nós estamos dentro dos povos e comunidades tradicionais. E nós merecemos o cuidado, nós merecemos a preservação do Estado. E o que nós temos hoje não é isso, o que nós temos hoje são ataques à nossa forma de expressar o nosso sagrado, ataques às nossas casas, o modelo das nossas casas, que são casas simples, ataques a quando a gente faz uma referência, ou quando a gente faz uma homenagem no mar, na praia, na cachoeira, nas matas. Nós sofremos ataques cotidianamente, não só nas nossas casas, como também a estrutura da cidade, que vai se modificando e vai impedindo com que a gente sobreviva. Nós temos inúmeros casos de terreiros que saíram do estreito, ali no estreito onde construíram a beira-mar, ali a beira-mar do continente. Nós tivemos casas que saíram dali, tiveram que ser direcionadas para, como é que chama? Para Palhoça. Nós tivemos o terreiro da Mãe Alice, que não pôde, acho que até hoje ela não, obrigada, que até hoje ela não se superou desse choque que ela sofreu, porque o terreiro de Mãe Alice foi fechado. Uma antiga mãe no estreito, no Jardim Atlântico. Nós tivemos o Pai Chiquinho, que mudou sua casa do balneário para Palhoça. Nós tivemos vários ataques e várias casas. Nós temos para mais de 55 casos, Tiago, de casas autuadas, processadas e fechadas, em Florianópolis. Então, não é pouca coisa. Então, esse direito, a cidade está de costas para nós. Então, essa é uma questão que a gente vem falando. Marcelo acompanhou bastante a gente nesse processo inicial da criação do Fórum de Matriz Africana, que se cria por essa necessidade desse diálogo com a cidade. E a gente vai buscando espaços, né, para fazer a nossa discussão, o que culminou com uma ação civil pública aqui em Florianópolis, aqui que nós tivemos um ganho nesse processo, que foi bastante importante e vem sendo importante para garantir o nosso direito à cidade. Então... Poxa, Wanda, eu tenho só um questionamento, só para não fugir desse assunto que a Wanda tocou, das perseguições. É interessante porque na própria Bíblia está escrito que haveriam perseguições, né? Mas quem pratica essas perseguições são essas pessoas que têm a Bíblia como livro universal, né? Então, eles acabam praticando essas perseguições. Não sei se percebem, se não percebem. Eu estou falando das religiões de neopentecostais, católicas também, né? Que leem a Bíblia, têm a Bíblia como base de vida, e ali na Bíblia está escrito que haveriam perseguições contra, sei lá, os escolhidos de Deus, não sei, e eles mesmos retribuem essas perseguições, né? É muito curioso a alienação, a hipocrisia que existe do uso da Bíblia. Mas o que eu quero te questionar, Wanda, desde quando que a religião de matriz africana é muito antiga, né? São lá dos nossos povos originários. Uhum. Como que ela sobreviveu de lá até aqui? Desde quando que existem essas perseguições mais acentuadas, visíveis, vamos dizer assim? Bem, na verdade, as perseguições sempre foram bem visíveis, né? Ela é uma das expressões do racismo brasileiro e da força do escravismo. Então, elas sempre tiveram uma manifestação muito forte, inclusive houveram legislações do passado imperial e do passado ainda mais cruel, racista do Brasil, né, que determinavam a perseguição aos cultos de matriz africana, a perseguição à capoeira, a perseguição ao grupamento de negros, a perseguição aos quilombolas. Então, isso tudo vem num bojo de ataque a uma expressão cultural, a história de um povo
Então, é nesse meio que está colocado a perseguição às religiões de matriz africana. Então, ela não é de agora, é um processo histórico. Só que o Brasil é um país que avançou muito no respeito à diversidade, no respeito aos diferentes povos. É um país tido como o país da harmonia entre os povos. Mas nós estamos muito aquém de ser harmônicos com todos esses ataques. E hoje nós estamos vendo um casamento do neopentecostal com o poder público e com as forças ilícitas do nosso país. Então, nós temos uma junção muito grande de ataque. E o que a gente, quando se manifesta, vem a público se colocar, é que nós não nos envolvemos, independente de se estamos em locais que tenham mais ou menos dessas forças todas em conjunto, nós não nos envolvemos nas práticas de ninguém. Os povos de matriz africana têm como uma realidade de ser o povo mais harmônico. Ele recebe, nossas casas ficam com as portas abertas, nós alimentamos, nós criamos, nós não perguntamos, nós não fazemos um levantamento da vida das pessoas que chegam nas nossas casas, que vêm buscar nossas ajudas. Nós somos psicólogos, fisioterapeutas, nós somos médicos, nós alimentamos, nós fazemos segurança alimentar, entendeu? Nós fazemos atividade das crianças, nós fazemos educação. Então, nesse sentido que a gente faz o apelo a todas as forças do respeito ao espaço de cada um. É sempre o que nós pedimos, o respeito ao espaço de cada um. Se eles têm direito de fazer e nós não o contestamos, nós também temos o direito de estar nos nossos espaços. A sociedade tem espaço para todos e para todas. E nós precisamos conseguir trazer as pessoas para onde a gente quer levá-las de outras formas. Não é pela imposição. É pelo respeito, é por aquilo de bom que a gente apresenta, é o que vai fazer com que as pessoas se aproximem de nós. E é isso que nós fazemos. Nós, quando estamos nas nossas casas, no nosso culto, nós não temos tempo e nem espaço para ficar falando de outras religiões. Quando muito a gente fala, precisamos tomar cuidado, precisamos não refutar e nem responder na rua, principalmente se você está sozinho, precisamos tomar cuidado onde andamos, com quem andamos, quem chega nas nossas casas, precisamos estar atento, porque hoje, da forma que está hoje, a gente não pode mais deixar hoje, todas as casas sempre tem uma pessoa que fica na observação para acompanhar quem chega, porquanto nós já tivemos pessoas que entrou no terreiro aqui no Morro do 25 e atirou com uma arma de fogo dentro do terreiro, com as pessoas incorporadas. Então, isso é muito grave. Nós vivemos numa sociedade que está muito violenta. É como se o espaço da cidade pertencesse a alguns. O espaço da cidade pertence a todos. E a cidade tem espaço para todos, desde que a gente saiba respeitar o espaço de cada um. É isso que nós queremos. E é isso que nós pregamos, é isso que o Fórum discute. Nós não incitamos violência, nós não revidamos as respostas, embora alguns achem que nós deveríamos, mas nós não construímos os nossos filhos sobre a prática da violência. Os nossos filhos são construídos sobre a prática do amor, preservação do meio ambiente, preservação da vida, acima de tudo. Então, eu acho que há uma contradição quando você fala da Bíblia, há uma contradição na leitura da Bíblia por quem se baseia nela. Eu não tenho a Bíblia como meu parâmetro. Agora, quem se baseia, quem tem a Bíblia como parâmetro, está em contradição com ela, porque ela tem muitas coisas que precisam ser lidas nas entrelinhas. Não é o meu querer, é o que está lá. E quando a gente avança para a evolução do mundo, para a evolução das relações sociais, nós precisamos também evoluir na questão dos respeitos, e dos respeitos principalmente às diferenças, porque nós temos muitas diferenças nas sociedades, em todas as sociedades. E quando a gente avança na evolução, no desenvolvimento, no respeito, no crescimento das cidades, nós precisamos também perceber que esse crescimento da cidade, ele tem que dar espaço a outras vidas, a outras formas de vivências, a outras culturas, a outros grupamentos. Então, essa sociedade, ela precisa estar abraçando todos que nela vivem. Não é essa prática que nós temos, por isso nós consideramos tão importante a vinda do Tiago para cá, porque nos ajuda a pensar e a discutir essa cidade
Porque a gente não quer só discutir o sagrado, tem sido uma prática do Fórum de Matriz Africana, não discutir só o sagrado, mas discutir o que nos envolve, discutir que nós vivemos numa sociedade que tem política, que tem movimentos sociais, que tem cultura, que tem cidade, que tem fome, que tem um conjunto de situações e que nós precisamos ampliar os nossos olhares. Então, por isso que é tão importante estar com esses dois aqui, que eu me sinto contemplada. Fórum de Religião de Matriz Africana realmente agradece. E, na verdade, nós somos 3, né? A Cracon e Desacato, a outra informação. Pode falar, Marcelo. E, na Tá com a verdade, palavra. Wanda, nós somos 3, né? Que são 2 Tiagos, né? E, na verdade, somos 3, somando com você, somos 4, né? Nós temos o Tiago aqui em Florianópolis, né? Que é o Castilho, e o Tiago lá em Curitiba, que vai vir para o evento que... Calma, depois a gente vai falar sobre ele, né? Só dando spoiler, Só né, Marcelo? Isso aí Quando você subliminar. Quando vocês dizem que somos nós, vocês estão se referindo ao Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico? Não, a gente está falando do tema, né? Das organizações da sociedade e, Entendi. e quem está pró esse tema, né? Entendi. Ubuntu, não é isso? Isso, o Ubuntu é as organizações que se somam nesse debate, nessa luta na sociedade. Eu sou Muito porque importante. nós somos. Olha, Vamos lá. que bonito. E uma coisa que a gente percebe nas igrejas, que costuma acontecer, é que quando termina o culto, a igreja é fechada, as pessoas vão para suas casas, a igreja, as igrejas tradicionais costumam abrir as portas, as pessoas entram, sentam, participam do culto e vão embora. E nos terreiros que eu tive a oportunidade de participar de cultos, eu percebo que é um espaço social que é muito maior do que isso. Né? Então, o terreiro é um espaço de vivência das pessoas, é um espaço em que as crianças têm as suas brincadeiras, têm o seu lugar, têm o seu espaço, é um espaço de aprendizagem, né? Então, esses povos de terreiro, eles são mais do que um lugar específico para um culto religioso, né? Nós tivemos, só para fazer a complementação aqui, nós temos vários trabalhos, e agora teve um muito bonito da Ana Russo, que fez um trabalho sobre as crianças do terreiro lá na Tapera. Você acompanhou? Muito lindo, nós somos a formação. Então, ela mostra essa interação da criança, que a criança no terreiro, ela não é um empecilho, ela aprende a conviver com tudo que está ali. E ela sabe, ninguém fala nada para ela aprende de olhar. Ninguém fala nada para ela. Meu filho foi criado, eu tenho um filho que agora tem 20, mas foi criado no terreiro, quando meu pai tinha um terreiro aqui, bem pertinho daqui. E ele ia para lá e todo mundo ficava cuidando do Odu, ficava lá deitado, comia o que podia comer, comia, o que ele já via que não podia mexer, ele não mexia, e ele estava ali. E as crianças no terreiro se criam na observação, se criam na linguagem da oralidade. Elas sabem o que elas podem e o que elas não podem só de olhar. Não precisa, você não vê no terreiro alguém brigando ou gritando com uma criança no horário que está a religiosidade. Muito difícil. E as nossas casas funcionam direto, porque a zeladora espiritual, ela não pode... Chegou meia-noite, alguém bateu na casa, está com um problema qualquer, seja ele de santo ou de saúde, ela não vai dizer que não vai atender. Ela vai atender. Ela vai confortar. Ela vai atender aquela pessoa. Então, a nós é uma vivência cotidiana, permanente. É uma casa que não fecha, né? É uma casa que não fecha, é uma casa que está sempre de acolhimento. E como é isso, Marcelo, Pois ter é. essa casa dentro dessas estruturas dessa cidade que, como a Wanda falou, é completamente fechada para as matrizes africanas? Uma coisa que eu acho interessante, que desde que a gente começou a conversar sobre isso, né, Wanda? Já vai um certo tempo, me chama a atenção, assim, nós temos uma estrutura, né, legislativa no plano das garantias, né? Muito embora a gente saiba que lei sozinha não faz milagre, né? Eu acho que o professor Roberto Lira Filho, né, que falava que só a luta faz a lei, né? Mas o fato de ter as garantias desencadeia uma forma de lidar com a produção do espaço urbano, né? Pode desencadear. E é interessante porque, assim, a nossa legislação, ela diz que toda cidade tem que ser organizada de forma que as propriedades que estão dentro delas têm uma função social, e essa função social ela é externalizada
a partir do que o plano diretor diz, ou seja, a minha propriedade vai cumprir uma função social a partir do que o plano diretor diz que ela tem que fazer, né? E não só a função social da propriedade, mas também a função social da cidade. E a gente discute muito pouco essa questão da função social da cidade. Para que serve uma cidade? Né? A cidade, historicamente, ela acaba sendo um polo de atração de pessoas, de projetos, de sonhos de vida, né? Há uma relação de interdependência, consciente ou inconsciente, entre as pessoas que vivem na cidade e quem vive a cidade, porque sim, quem está de passagem também contribui pela cidade, né? Para essa criação desse espaço enquanto um lugar de convivência. E de uns tempos para cá, a cidade ela tem ganhado de uns tempos para cá não, né? Existe sempre um tensionamento, uma luta entre a cidadania e a cidade-mercado, né? Cidade enquanto um produto que está à venda, né? E esse discurso, justamente por essa preponderância dos chamados fatores reais de poder sobre as garantias legais, é que faz que nessa queda de braço essa lógica do mercado prevaleça. E aí se a gente pensa assim, qual a função social de um terreiro? Qual é o papel dele na cidade? A Wanda aqui colocou, quer dizer, tem segurança alimentar, tem formação de consciência ambiental, tem formação de um espírito que não gravite em torno do ódio, que construa, no melhor sentido da palavra, a questão da tolerância, que a tolerância não é no sentido da submissão, mas de olhar para o outro, reconhecer o outro, eu sou porque nós somos, né? E assim, não vamos aqui usar régua para dizer qual é a religião que faz melhor isso, mas de uma coisa eu tenho certeza, de um olhar empírico sobre a coisa, né? Seria muita arrogância em mim dizer que eu entendo da questão, mas de conviver e de estar e de presenciar rituais e de ver como operam, como trabalham, como atuam essas casas, a gente vê que a preocupação é justamente pela construção do outro, não é só do indivíduo. E da tolerância, no melhor sentido da palavra, não de aturar, né? Então, quando você põe abaixo um espaço desse, você está fazendo o quê? Você está interrompendo não só a prática religiosa, mas você está quebrando um fluxo, você está impossibilitando o exercício dessa função social e do serviço importantíssimo que ele presta. Ninguém fala no papel. Existe a Wanda que me presenteou há uns anos, um livro que foi produzido no âmbito do Ministério das Cidades, eu acho. Não, acho que foi no Ministério da Cultura, sobre o programa de segurança alimentar. E a relação direta, não é indireta, é direta que os terreiros têm com essa produção. Alimenta gente no país de famintos, gente. Forma, educa, acolhe. Traz alívio para o coração das pessoas quando está angustiado, quando ela diz que uma pessoa bate meia-noite com um problema de santo ou com um problema de saúde, né? Junta tudo isso no caldo e serve, você vai ver o que é um problema. É um problema existencial, um problema emocional e que você precisa estabilizar e no momento, e é interessante, veja, como pode, e aí a gente para pensar assim, como pode você tentar cortar essa correia de transmissão de algo que trabalha o amor, que trabalha a harmonia, que é tudo que a gente precisa para a vida em sociedade, através da violência. Como pode entrar num ambiente onde você está promovendo um espírito coletivo e uma pessoa entrar armada detonando com isso? E sob o ponto de vista da organização do espaço, uma coisa que também a gente não consegue entender, né? Assim, pode até entender o fenômeno, mas não dá para aceitar. Eu digo, eu entendo, mas não aceito. Como é que pode... Vamos parar para pensar o seguinte. A cidade, quando ela cresce ao redor de um determinado templo religioso, vamos fazer um recorte aqui, uma igreja. A cidade que cresce ao redor da matriz. Você vê a matriz ser demolida? Você percebe uma falta de cuidado ou refazendo? Você percebe um cuidado mínimo para harmonizar aquele templo religioso com o espaço e vice-versa? Ninguém está discutindo aqui derrubar a igreja, e aí quando a gente pega um templo de outras religiões, né, a gente também vê isso. Você não vê demolir um espaço de culto, né, coincidentemente, um espaço de culto
referendado pelo status quo, né? Aceito pelo status quo, né? Você não vê, você vê todo cuidado, né? Para que não descaracterize, para que a prática e o culto continue. E espaço que muitas vezes fecham as portas depois que termina o culto, né? Que tem seu trabalho social, não estamos dizendo que não tem. Eu não estou aqui julgando nenhum. Eu só estou tentando entender que régua é essa que mede, né? E de uma forma uma e de uma forma outra. Então, assim, o que justifica demolir um terreiro? E o que significa essa cidade que se aproxima dessas áreas, que vai envolvendo essas áreas, que na sua prática, né, aprendi muito com a Wanda isso, que precisa da natureza, precisa do ar livre. Veja, chega um cara e diz assim, não, se tu fizer isolamento acústico, vai poder continuar praticando o culto, né? Vai poder... Tá, e a Wanda pode explicar melhor isso, mas isso inviabiliza no que toca à necessidade do ar livre, do contato com a natureza, né, da interação. E aí, assim, ao invés de você deixar... Aí é uma pergunta que não quer calar. Historicamente, até pela repressão, não só pela questão da necessidade de estar mais próximo à natureza, os terreiros, né, acabaram sendo construídos mais afastados, edificados mais afastados da cidade. Então é aquela lógica, foram os terreiros que chegaram primeiro que os empreendimentos imobiliários. Então, quando você para pensar nisso, né, a cidade se aproximou e nenhum cuidado foi tomado para não predar a atividade. E não só por desrespeito, e não só por respeito ou consideração ao direito de liberdade religiosa, mas pela função social que ele tem, né? A cidade não cuidou disso. E, de repente, a cidade vai se aproximando, você não tem uma cena de planejamento que permita criar a devida proteção dessas áreas para que possa tentar trabalhar essa coexistência, e agora a gente fica dizendo, não, o vizinho está incomodado, saia daí. O vizinho que chegou depois, que chegou décadas depois, em muitos casos chegou séculos depois. Né? Quem é esse vizinho? Qual é a legitimidade E aí, assim, vamos pôr a culpa no vizinho, pura e simplesmente que reclama, ou vamos fazer uma análise, uma avaliação mais profunda disso, assim, por que deixou chegar a esse ponto? Né? Agora, um fato a gente percebe, reforçando, para a gente pensar nisso. Ao passe na frente de um templo religioso de qualquer natureza, que não seja de uma religião afro-brasileira, de uma religião de matriz africana, e veja se não há você percebe no próprio desenho do entorno um meio ambiente construído que traduz uma preocupação com a convivência harmônica desse espaço. E a gente não vê isso quando se trata das religiões de matriz africana. Qual é a solução? A construção da harmonia é a patrola? É sair derrubando tudo? E quando permanece a política do terror, né? E assim, qual é a responsabilidade do Estado quando deixa um agente de segurança pública que tem uma opção religiosa comandar uma ação sobre um terreiro e vai com todo o seu preconceito religioso, sua formação, que a gente vê acontecer no país, que vai com sangue no olho para quebrar tudo, para espancar as pessoas, para fechar o espaço, que deveria defender para servir e proteger, né? Já que a gente gosta tanto dos termos americanos, da polícia lá norte-americana, né? E a gente não exercita isso, né? Nem não exercita. Não exercita. Né? Isso é gritante, gente. Isso do seu ponto de vista da organização do espaço, aí a pergunta que não quer calar. Por que é que tem que ser assim? Por que é que existe todo um cuidado no processo, e para fechar também, no processo de formulação de política pública, especialmente política territorial, traduzida no processo de elaboração de um plano diretor, existe uma fase de processo de organização de plano, que é uma tal de uma leitura técnica que a gente tem que fazer. Né? E uma leitura comunitária, que cruzada a técnica com a comunitária, você tem uma leitura entre aspas, da realidade, uma leitura da cidade, que vai ter que dizer basicamente o quê nessa leitura? No mínimo, a cidade hoje é assim, a cidade tem essas atividades comerciais, tem essas atividades sociais, tem essas práticas religiosas. Nós temos Ubanda, Candomblé, nós temos várias manifestações religiosas sob a ótica da religião afro-brasileira, como nós temos evangélicos, nós temos batistas, nós temos católicos, nós temos neopentecostais,
né? Interessante é que a gente não vê isso aprofundado em alguns processos de plano diretor. Como é que uma leitura técnica de plano diretor não reconhece quantos terreiros, não mapeia quantos terreiros tem numa cidade? Olha, que importante. Como é que não mapeia técnica? Olha, e a gente não está pedindo nem consideração de mérito político, social sobre isso. É dado. É técnico. Né? Técnico. Tínhamos quantos terreiros em Florianópolis? Você falou ali que foram mapeados? 55? Os que foram atingidos por multas da Floran foram em torno de 55, mas no mapeamento feito pelo trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina, do departamento do NUER, com o IFAM, nesse mapeamento foi feito uma preliminar, um plano piloto, de em torno de 200 e poucas casas. Olha aí. Nós temos muito mais que isso, porque o projeto, na verdade, a verba dele era muito pequena e não dava vazão para você fazer um levantamento em toda a cidade de Florianópolis, de todas as casas, e fazer um mapeamento disso. Mas nós já pedimos para a prefeitura várias vezes, foi tema de debate, foi tema de conferência, foi tema de seminários nossos, foi tema de audiências públicas, o pedido de mapeamento da cidade de Florianópolis, para saber quantos somos, para poder a cidade entender essa dimensão, entendeu? Mas o que acontece, Marcelo, pegando esse gancho que você está falando? O racismo da sociedade brasileira, ele é tão forte que ele tenta a todo momento negar as representações e as manifestações culturais que nos mantêm vivos. Invisibilizar, negar e combater. Negar e combater, com extrema violência. Porque se nós formos ver com a questão dos quilombolas, o silenciamento é o mesmo. Você vai ver com a capoeira, no carnaval passado, nós tivemos um tambor preso na Lagoa da Conceição, em 2018. Não estou falando disso no século passado, estou falando só do ano passado. Nós tivemos um tambor preso na Lagoa da Conceição. Por vezes nós estamos fazendo ou treinando ou ensaiando ali o AF Catarina, que é um bloco da cidade histórico também. Nós também temos a presença dos chamados senhores da lei, sabe? Então, esse racismo que está colocado na sociedade brasileira que é muito cruel. É o racismo estrutural, porque quando eles criam a cidade, eles não respeitam quem está lá. É assim com as comunidades quilombolas. Quantas comunidades quilombolas nós temos dentro de áreas ambientais? Não é as comunidades que estão dentro da área ambiental. É a área ambiental que tomou o espaço das comunidades. E a mesma coisa os terreiros vão sendo criados e vão sendo... A limpeza da cidade vai empurrando os terreiros para as periferias. Acabei de dizer, Pai Chiquinho foi lá para Palhoça. Que era ali no balneário. Pai Chiquinho está lá na Palhoça. Então, vai empurrando para as periferias. E muito bem lembrado como o Marcelo falou. Como é que quando as igrejas se criam, se constituem e vira zona urbana ou zona centro, elas não são expulsas da cidade. São preservadas. São preservadas. E tem um cuidado no desenho urbano para harmonizar com o espaço, né? Exatamente, né? É feito toda uma harmonia, volta, né? A cidade cresce em volta, é feito toda uma harmonia para que ela permaneça ali. Aí, Wanda, para mim é fundamental te perguntar isso, então. Desse levantamento da quantidade de terreiros que tem, independente do dado tá preciso ou não, eu posso dizer, eu não estou falando besteira se eu disser que a arrasadora maioria desses espaços, eles eram mais afastados da área urbana da cidade? Eu posso dizer isso? Ou posso dizer, pelo menos, que os mais antigos da cidade eram um pouco mais afastados? Por que pode dizer isso e afirmar, né, Marcelo? No processo do processo da escravidão, do fim da escravidão, a população negra teve que ter lugar e se acomodar pelas cidades, por todas as cidades. E como no centro das cidades não era permitido um conjunto de coisas, não era permitido música, não era permitido capoeira, não era permitido samba, não era permitido tocar nada. Essas populações vão se agrupando aonde elas conseguem sobreviver. E no centro da cidade, há algum tempos atrás, a população negra não conseguiria sobreviver nesse centro. Então ela vai se alocando nas periferias. Nos morros, nas comunidades. Só que essas periferias, com o passar dos anos, elas vão se tornando o alastramento dos grandes centros.
e a cidade vem e faz a higienização. Se a gente fizesse um levantamento nas reformas da Copa, nós íamos ver que a reforma da Copa pegou terreiro, pegou comunidade quilombola, pegou povo ribeirinho, dependendo das localidades, pegou um monte de lugar, entendeu? Isso não está colocado com visibilidade para a gente entender, então, mas isso aconteceu. Aí você vê uma entendeu? coisa, então acho que aí você consegue, me ajudou muito a chegar onde eu queria, que é assim, você tem uma sucessão de negações do direito à cidade. O terreiro, ele não vai estar afastado só por uma componente de uma necessidade da religião, né, Wander? Para estar mais próximo da natureza. Porque até porque as cidades antigamente tinha muita natureza perto. Né? Mas quer dizer, começa com o racismo, começa com a intolerância, começa com a expulsão para cima dos indivíduos, dessa massa trabalhadora que constrói as cidades. Né? Começa mandando para longe. Não bastasse a imposição da periferização, a pessoa não está lá porque quer, a pessoa está lá porque é forçada a ir, porque é expulsa da parte que funciona da cidade, da parte bonita, da parte higienizada da cidade. Que higiene é essa, né? E vamos pensar que higiene é essa, né? E aí, no primeiro momento, são periferizados, são expulsos, são segregados socioespacialmente falando, né? E aí, no segundo momento, já vem a segunda tacada, né? Vem a segunda porrada, que é o quê? Que é dizer, não, agora nós chegamos, né? E nesse espaço qual que vocês empurraram, agora a gente quer. E nós vamos morder isso aí, dane-se você. Vai para longe, continua indo para longe. Continua negando o espaço, né? E aí é que entra a questão. Surge no Brasil, em 2001, e isso é importante a gente pontuar, depois de um exaustivo processo de discussão, né? Com N setores da sociedade, do setor da produção da construção civil, do setor imobiliário, do setor do movimento popular, surge do produto de uma discussão que se arrastou por décadas nesse país, surge um marco regulatório que tenta corrigir a rota, pelo menos na lei, e que diz que é garantir o direito à cidade a todos e a todas, indistintamente. Né? Então, a partir de 2001, não tem mais desculpa. Eu preciso pensar numa cena de planejamento urbano que não estimule a periferização, a segregação. Eu preciso pensar num tipo de processo de discussão que envolva a população no debate, que não é só o técnico iluminado que vai dizer qual é a melhor cidade, né? E eu preciso pensar nisso, né, para tentar fazer o quê? Para mitigar a terra arrasada que fazem há séculos nesse país, por meio da segregação, da exclusão socioespacial, né? E, numa dimensão preventiva, garantir espaços para trazer as pessoas para dentro da cidade. Né? Mas aí a pergunta que não quer calar, por que de 2001 para cá, o poder público, porque o síndico desse grande condomínio chamado cidade é o poder público municipal, porque nunca a gente vê, eu posso dizer que nunca a gente não vê de forma expressiva isso. Aí a gente vai discutir plano diretor assim, onde é que pode construir, onde é que não pode, qual é o imóvel, qual é o gabarito, e as atividades culturais. Aí vamos ver lá a história da Batalha do Rap, que a gente já viu acontecer nessa cidade, a negação do direito a essa juventude. Mercado público, a gente vê, né, que se tornou... Né? Que é uma palavra da moda, a tal da gourmetização. Tem shopping, né? A gourmetização... Um espaço desconfortável para a gente circular no vão central, quer dizer, um vão belíssimo, agora carregado de mesa. Então, isso é o debate que a gente faria. Mas, assim, eu queria pontuar... Mas Marcelo, fazendo um parêntese nisso que você está falando, a questão do mercado, ele é um espaço de direito à cidade. Por quê? O mercado público... Ele deveria ser a expressão, Ele deveria ser a expressão, porque o mercado público ele é criado justamente para fazer o contraponto com os grandes comerciantes. E aí, quando os mercados são criados, eles são criados para trazer os pequenos comerciantes a trazerem os seus produtos. Então, é onde a população costumava comprar. O que não é mais, não tem sido o nosso caso do nosso mercado aqui, que virou um espaço gourmetizado, nada a ver com o mercado público. Interessante, né? E que tem franquias, ele perdeu o seu papel. Ele perdeu o seu papel de trazer pequenos produtores e está com franquias dentro... Bom, nós temos Bob's dentro do mercado e outras franquias de cervejas nós temos dentro do mercado. Que coincidência, Wanda. Então, só para finalizar, e aí a população negra
que ia no mercado, que tinha seu ponto de encontro no mercado, aos sábados de manhã e ao sábado da tarde, nunca mais. Sim. O samba do mercado. Isso que Não tem mais, não tem mais. Só quando eles querem, aí eles contratam um grupo que eles querem para ir lá naquele espacinho pequenininho, a roda de capoeira do mercado. Isso quer dizer, que coincidência, né? Justamente o Vão Central, onde tinha o quê na sexta-feira à tarde? Um dos rap mais bonitos de Florianópolis, as rodas de samba, né? Que durante a semana tinha roda de capoeira e que os comerciantes começaram a se incomodar, gente, com o barulho do berimbau. Pelo amor de Deus, a gente viu isso, né, Wanda? O barulho do berimbau incomoda, mas aquela loja do lado, compre não sei o que aqui na loja, pô, isso não, estourando o tímpano, não tem problema. Tem problema. Né? Caríssimos, eu gostaria de perguntar para vocês, né, sobre essas estratégias, então, que restam para a gente, né, o que me parece, né, na fala de vocês, é apontar essas contradições, então, essas contradições entre a lei que diz que todos são iguais perante ela, né, que a lei que visa proteger, né, essas tradições, esses povos originários, essa cultura, a diversidade. Então, é a contradição entre as práticas institucionais e essas previsões legais, né? Há uma contradição aí, então isso é importante a gente esfregar na cara e dizer, olha, há uma ilegalidade, vocês não cumprem a lei antes de mais nada. Ninguém entra na sua casa, Tiago, desculpa te cortar, mas ultimamente eu tenho feito essa eu não gosto de usar esse termo cruzado, eu tenho que arranjar um sinônimo, tá? Mas ultimamente eu tenho tentado chamar muita atenção para isso. Ninguém entra na tua casa sem pedir licença, entra e dizendo que vai mudar a tua casa, que vai demolir parede, nem que seja para ela ficar mais linda. Sim. Mas ninguém entra. Aí, de repente, os caras, na hora que vão repensar o território da cidade, as pessoas simplesmente chegam demolindo. E não discute, não pede licença, não pergunta o que acha, Marcelo, qual é a alternativa. Marcelo, claro, com certeza. Então, isso é um aspecto, né? Então, em todas essas práticas aí da lei do silêncio, da questão da alimentação, né? Do abate, são questões que não estão levando em conta, né? A liberdade religiosa, o respeito à diversidade cultural. E eu queria perguntar para você, Wanda, o papel da resistência e da unidade, então, desses povos, como é que a senhora vê isso, a importância disso, qual é o movimento necessário aí para se fazer visível, para expressar essa manifestação? Eu não sei qual a estratégia que a senhora percebe aí que seja importante nesse momento. Então, nós somos povos de luta, né? Nós somos povos em resistência sempre. Então, o que nos move, principalmente, a defesa da nossa história e da nossa ancestralidade, que nós não podemos permitir jamais que ela seja atingida e que ela não seja defendida. Ela pode até ser atingida, mas ela vai ser defendida. Então, o nosso lema, enquanto Fórum das Religiões de matriz africana, enquanto militante do Movimento Negro Unificado, que é uma organização de 40 anos de luta de combate ao racismo, o nosso papel é exigir do Estado o nosso direito. E nós não nos furtamos disso em tempo nenhum. Nós não cansamos de cobrar do Estado, de cobrar da Prefeitura. Ele é responsável por isso. Ele é responsável, inclusive, pela nossa defesa. Ele é responsável. E só para colocar um exemplo, Tiago, esse livro aqui, que é um resumo que foi feito, mostra lá na web ali, é o Ecoar e Refletir. Tá? Esse Ecoar e Refletir é fruto do nosso diálogo com o IFAM. Nós temos uma estudante do IFAM que faz parte do grupo do Fórum, ela participa de todas as nossas reuniões, já há uns 2 anos e meio ou 3, a Daniele participa, representando o IFAM. E esse documento aqui foi fruto de um trabalho que nós, de tanto falar para o IFAM, que nós precisávamos de conversar, que os técnicos precisavam saber do que a gente estava falando, sobre patrimônio, que nós somos patrimônio cultural, que era preciso ampliar esse diálogo dentro do IFAM, porque historicamente essas organizações às vezes esquecem do seu papel de defesa do patrimônio e papel cultural. E aí o IFAM fez junto com a gente esse seminário de 2 dias, foi importantíssimo, um momento importantíssimo, onde vieram os técnicos,
o povo de terreiro estava presente, os técnicos vieram, mas a gente ainda precisa que as pessoas compreendam, Tiago, que é a nossa luta que vai nos levar às conquistas. Nós não teremos conquista sem luta. Povo nenhum. E na história dos movimentos, na história do mundo, as conquistas dos povos foram feitas com luta. Os conflitos que foram superados, eles foram superados na luta. Então é preciso que o povo de terreiro, que se voltou para o seu sagrado apenas, retome o seu papel de discussão social. Porque no passado, o povo de terreiro sempre teve a participação social. Sempre teve discussão sobre o que acontecia na cidade. Afinal de contas, nós éramos expulsos o tempo todo da cidade. Mas entrou uma era de modernidade, e a modernidade ataca a todos. Entrou uma era de modernidade onde as pessoas pensam que defender as religiões de matriz africana é você ficar fechado na sua casa, no seu terreiro. Não. Defender as religiões de matriz africana é você vir para a luta. É você exigir os direitos. Nós temos inúmeras legislações, nós estamos fazendo uma cartilha, eu tenho certeza que um dia ela vai sair, quem sabe alguém ouça aqui e queira nos patrocinar a nossa cartilha que está para sair, mas não saiu ainda, está pronta, onde traz várias legislações, para as pessoas entenderem que aquelas legislações que nós seguimos hoje, elas são fruto da luta. Elas não são fruto do poder legislativo ou do poder executivo. As pessoas têm legislações hoje que nos protegem porque nós lutamos e alguns lutaram antes de nós. E chegamos agora com algumas legislações que nos contemplam. Mas é preciso crescer essa visão de participação social e de luta. Nenhum conflito vai ser superado sem organização e sem resistência. Essa é a história do povo negro no mundo. As religiões de matriz africana, embora elas tenham hoje grandes adeptos brancos de todas as raças, nós precisamos entender que as religiões de matriz africana vêm de um histórico longínquo e ancestral de um povo que é historicamente discriminado. Então, se você entrou para essa religiosidade, você também entrou para a luta. Você também entrou para a resistência. E é isso que precisa. Você também é responsável pela luta, pelo processo de resistência, para que a nossa luta e nossa luta ancestral, ela seja repassada a outros e outros e outros num tempo bastante longínquo. Mas nós precisamos crescer para isso. Ainda não crescemos. Por isso que nós estamos organizando esse evento agora no final de semana. Wanda, o Marcelo, não sei, você vai precisar ir embora agora? Pode ficar mais um pouquinho? Infelizmente, justamente por causa, né, de uma componente do direito à cidade que muito nos é negada, que é o direito à mobilidade, que é o direito, né, à mobilidade humana, né, devido ao tamanho do engarrafamento para pegar meu filho na escola, minha filha na escola, que em 20 minutos eu chegaria, eu tenho que sair, não por outro motivo, né. Veja aí, estou sendo vítima também, nesse momento, né, da negação do direito à cidade enquanto direito à mobilidade, né? E aí por isso que eu vou ter que sair. Mas então a gente deixa... Dá uma palavrinha derradeira sobre esse evento, Marcelo. E a gente já te agradece aí pela sua participação. Eu que agradeço. Marcelo Leão, que é coordenador regional sul do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Aí a sua palavra final. Eu que agradeço o convite, porque assim, tornar... não são, assim, eu diria assim, não são os invisíveis, não. São os invisibilizados. Mas não são os invisíveis. Tentam invisibilizar, né? Então, assim, criar um espaço para que a gente ponha isso na mesa é importante, né? Então, isso, a gente não agradeçam a nós, a gente que agradece a vocês. Essa é a missão do Portal Desacato. Isso, exatamente. Eu sou porque nós somos, né? Mais uma vez, né? E com relação ao evento, assim, a Wanda, eu faço questão, né? Que a Wanda aprofunde a respeito disso, não porque eu estou saindo, né? Mas é porque é quem tem a pauta mesmo. E assim, o IBDU é o seguinte, a gente vinha discutindo, eu e a Wanda, aqui em Florianópolis, essa questão que é tão escamoteada, né? No debate sobre a produção do espaço urbano e tudo, e a negação do espaço para alguns, né? A gente se debruçando sobre notificações e tudo, tentando entender o que fazer, né? E aí o universo conspira e os orixás ajudam, né? Um determinado momento, né?
o nosso companheiro Tiago Rochino, lá de Curitiba, que tem um trabalho maravilhoso com relação a essa questão. Ele tinha feito uma fala ano passado em São Paulo, já sobre uma temática bem próxima do que a gente vai discutir aqui, se não a mesma, né? E aí, no dia que eu soube disso, né, eu disse, cara, um dia a gente consegue organizar algo aqui em Florianópolis. E surgiu um momento, daí a ideia, né? Vamos pôr assim, se o poder instituído não faz, a sociedade civil faz. Então, junto o IBDU, né, que tem entre seus objetivos a promoção do direito à cidade, né, junta a Renafro, junta o Fórum das Religiões, né, de matriz africana, e a gente trabalha em conjunto um evento para discutir isso. E outra coisa, é um evento que aí com apoio do MNU, do Movimento Negro Unificado. E aí, uma coisa que é importante também a gente pontuar, grandes eventos são importantes, claro, você fazer seminário de 3, congresso de 3, 4, 5 dias, mas assim, não espere você ter estrutura para fazer algo de... Qual foi o custo do evento desse? Foi uma passagem de ônibus, para trazer o Thiago para cá, né? Então, assim, um evento que, para mim, na minha expectativa, eu imagino, eu sonho, que sonhar, ter o sonho pessoal também, a gente também tem direito, né? É quando chega o indivíduo na história, né? Mas o sonho que a gente tem, assim, é que 4 horas de contribuição num sábado, numa manhã de sábado, de 7 de setembro, não à toa, dia 7 de setembro, né? A gente fazer esse debate e que possa render, possa desencadear algo que tem o mesmo vulto que um grande congresso, um grande evento. Então, assim, com suor na camisa, pouquíssimo suor, né? Que a gente fez tudo pelo Zap, né? Se descola. E a gente se descola, joga o debate na mesa. Então vai ser esse evento, a Wanda vai dar mais detalhes sobre o local, como vai ser, vai aproveitar para retificar algumas coisinhas que é importante, né, Wanda? De levar a caneca, levar o alimento, Isso. que não está ainda na chamada lá do evento, mas é isso. Né? Maravilha. Marcelo Leão, obrigada pela participação, seja sempre bem-vindo aqui no Informativo Paralelo. Obrigado, valeu. Valeu. Tá, vou lá. Obrigada, Marcelo, pela sua contribuição, sempre na luta. Marcelo Leão. Grande Marcelo Leão aqui, parceiro nosso do Fórum das Religiões de Matriz Africana. Wanda, eu continuo aqui contigo. Antes da gente divulgar, beijo, Marcelo. Obrigadão. Pausa para o beijo é sempre importante. Com certeza. Tchau, Até mais, querido. Tudo bom, hein? Tchau, querido. Beijão para o Lu e as crianças. Antes da gente fazer a divulgação, que é muito importante aí desse evento, me ocorreu aqui no nosso debate, na nossa conversa, o racismo, ele é aceito, entre aspas, até o momento que ele é lucrativo, né? Vamos colocar aí o exemplo do próprio samba que a gente estava comentando. Quando o samba começa a dar lucro, ele começa a ser aceito, mas também por personalidades brancas, né? Eu me questionei, será que essas religiões, as religiões afro-brasileiras de matriz africana, será que elas ainda não são tão aceitas, vamos dizer assim, quanto o samba é? Porque elas não conseguem dar lucro para esse capital patriarcal branco? Também, hoje é bastante discutido essa questão da intermediação do capital no espaço do terreiro. Né? Então, a gente vem discutindo e combatendo essa expressão que, por hora, cresce no sentido da vaidade, no que se veste, no que se gasta. Então, isso também faz parte de um debate nosso interno, ainda não tão colocado para fora, porque a gente precisa fazer um pouco a regressão histórica, o papel das religiões de matriz africana no mundo africano. Ele não tinha esse papel que ele vem tendo depois da travessia do Atlântico, entendeu? Porque as religiões de matriz africana em África, que eram tidas como outro elemento, ela era um elemento do composto daquele grupamento, ela era um elemento daquela nação. Então, aquela nação, tudo que ela for fazer, se fosse político, cultural, ou social, ela estava envolvida, o terreiro e a visão religiosa, ela estava envolvida nesse contexto. É na travessia do Atlântico que ela passa a ser um elemento à parte do contexto das famílias. Até porque a construção das famílias se perderam muito no processo escravista e no processo do navio negreiro. E as famílias se reconstruíram, inclusive nos navios negreiros. Então, tem muito a ver. Então, precisa fazer
resgate histórico da importância na estruturação das famílias, dos grupamentos, para a gente entender que a visão do capital, nesse contexto, ela não dialoga com a gente. Ela nos coloca num processo, novamente num processo de exploração, de estar se correndo sobre algo que não é o fundamento principal da religiosidade. O lindo, o maravilhoso, o palácio, ou a roupa com não sei quantos quilos de dourado, ou de não sei o quê, esse não é o fundamental da religião. O fundamental da religião é o que ela nos traduz, é o que ela faz com cada um de nós, é o que nós podemos ajudar o outro. Então, essa discussão da intermediação do capital, ela ainda é também um debate que precisa ser aprofundado, sim, porque o capitalismo não nos serve sobre nenhuma hipótese. E aí ela cria ideias, que nem nós temos hoje vários religiosos optando pelo coiso, que defenderam o coiso. Como você pode defender alguém que ataca a sua religiosidade? Que diz que você... Como é que você defende alguém que diz que você é do demônio? Como é que você consegue fazer essa dicotomia entre aquilo que você é e aquilo que a pessoa diz que você é? Então, uma falta de compreensão política que precisa crescer entre nós, desde da visão capitalista até a visão das relações sociopolíticas. Nós precisamos avançar nesse contexto. Senão você faz o quê? Acende uma vela para Deus e o diabo que é deles, que não é meu, não tem o diabo, não sei o que é isso, mas eles costumam dizer que o diabo é ruim, então eles acendem uma vela para uma coisa boa e acendem uma vela para uma coisa ruim. Como que consegue fazer essa conotação? E é preciso dizer isso. Nós temos muitos religiosos que apostaram nessa pessoa que está aí destruindo as nossas identidades. Destruindo identidade quilombola, indígena, de terreiro, de ciganos. Tudo não passa de um bando de vândalos, de loucos. Entendeu? Então é isso, as pessoas precisam crescer. O espaço do terreiro é um espaço sagrado, mas nós não podemos viver só no espaço sagrado. Nós precisamos avançar para outras discussões sociopolíticas em nossa sociedade. A defesa do meio ambiente. A pessoa está lá não dando bola para queimar a Amazônia. E nós? E os indígenas que estão lá? Entendeu? Nós temos povos ribeirinhos, quebradeiras de coco. Nós temos pescadores. Nós temos rendeiras. Nós temos um conjunto de comunidades tradicionais que estão no Amazonas. E a gente diz o que para isso? A gente olha para isso e acha que isso não tem nada a ver com essa pessoa que entrou? Tem tudo a ver. Sim. Que diz que nós não somos de Deus. Nós não somos do Deus dele. Nós somos tantos povos e nós precisamos respeitar a crença de cada um, naquilo que cada um acredita. Pode não ser bom para mim, mas se está sendo bom para ele, que ótimo. Agora, não queiram desmerecer a nossa história ancestral, porque nós vamos à luta. Não queiram desmerecer e desrespeitar o nosso passado histórico, porque nós também vamos à luta. E é por isso que o nosso movimento vai crescendo e a gente vai chamando as pessoas, porque nós precisamos dialogar, precisamos debater. Por isso nós estamos construindo o evento. Posso falar? O spoiler? Agora vai. Posso falar? Por isso nós estamos fazendo esse evento, porque nós entendemos que se as pessoas passarem a ter o entendimento do papel delas na sociedade, o entendimento do que a sociedade vem fazendo com a gente, do quanto a sociedade tira de todos nós, as pessoas vão começar a entender qual é a sua função social num período ou não de eleição. Qual é a sua função social na luta na sociedade? Qual é a função social em defender o seu bairro, o seu território, a sua casa, onde você mora, uma rua melhor, uma convivência melhor. Por isso nós chamamos, entre as organizações, estamos chamando para o dia 7 de setembro, das 9 às 13 horas, na Escola Jurema Cavalazzi, no bairro da Queimada, que é um bairro negro, é um bairro que tem muitos terreiros, e por isso a gente escolheu fazer lá, e nós queremos que as pessoas participem desse debate. Vão se somar à nossa pauta. Nós viemos numa política de ocupação à cidade. Nós fizemos, o Fórum fez no dia 8 de junho, comemorando o Dia do Meio Ambiente,
nós fizemos uma tarde no Parque do Maciço, onde nós fizemos uma roda de conversa, trocamos sementes e mudas, onde cada um pôde levar sementes e mudas para suas casas daquilo que queriam, daquilo que não queriam. Foi um momento belíssimo. Isso é a ocupação da cidade com respeitabilidade. Então é isso que nós... E isso nos torna visíveis. Visíveis de ações positivas. Porque como as pessoas não nos conhecem, elas preferem criar imaginações sobre nós. Então nós não queremos que criem imaginações sobre nós. Venham nos ver, venham nos visitar, vão nas nossas atividades. Nós fazemos atividade no centro da cidade, nós fazemos atividade ali na Alfândega, nós fizemos atividade no Maciço, vamos fazer atividade agora na Queimada. Todos e todas serão bem-vindos, de todas as religiosidades, se quiserem discutir o direito à cidade. Os povos de terreiro são os que têm sido mais afetados hoje, mas isso não impede que outros setores religiosos ou não possam também se somar à nossa pauta e à nossa discussão. Nós temos aí a população indígena, nós temos os moradores de ruas, nós temos os quilombolas, todos nós estamos dialogando sobre o direito à cidade. Tá? Então, nós não queremos que as pessoas, porque o poder público chega para nós e diz assim, ó, olha, a gente fez a discussão, mas vocês não vieram. Tá, mas quem estimulou? Que horário vocês fizeram? Quem estimulou para que uma quantidade de pessoas estivessem lá participando dessa discussão? Quem foi levar para nós o que seria discutido? Entendeu? Essa, para muitas casas, é uma discussão nova. Então, o nosso povo precisa ser estimulado para participar desse debate. Não é assim, botar uma discussão às 2 horas da tarde e achar que o povo de terreiro vai estar lá. Porque não vai. A gente está trabalhando. A gente trabalha para comer. Nada cai do céu. Embora a gente também produza. A gente planta, a gente cria animais, a gente cria herbários. Ali no Morro da Queimada está sendo criada uma horta. E a gente faz isso. E a gente estimula que é a alimentação saudável. Então, dizer que foi muito importante esse debate aqui, que é muito importante que a gente possa dialogar com a sociedade e que é muito importante dizer que nós também construímos a cidade. Nós também fazemos parte da cidade, construímos, trazemos novos olhares e trazemos novas visões de mundo para dialogar com a cidade onde vivemos. Rádio Planeta Ilha, jornalismo comunitário. Maravilha, chegamos no finalzinho do programa. Wanda, obrigada pela participação. Só frisando bem, dia 7 de setembro, das 9 às 13. Roda de conversa, levem caneca, leva mais o que mesmo? Isso, nós estamos pedindo que as pessoas colaborem levando um alimento para um lanche com café coletivo e levem suas canecas em defesa ao meio ambiente para não usarmos copos descartáveis, inclusive porque esses copos nos fazem muito mal com bebida quente. Então é bom que a gente leve, cada um leve a sua canequinha, depois leva de volta para sua casa e a gente faz um lanche coletivo, como é o que a gente tem feito hoje nos nossos movimentos do movimento social, não é que a gente faz? É isso aí. Então é isso, nós também estamos fazendo, que é a nossa prática do terreiro também, né? Uhum. Prática do terreiro é isso. Não há reunião sem comida, não tem, para nós não tem como. Confraternização, né? De Coisa boa. Isso. Então, todo mundo aí está convidado, compartilhem essa informação, estejam presentes, porque é muito importante. Wanda Pinedo, do Fórum das Religiões de Matriz Africana e do MNU, Movimento Negro Unificado, agradecemos muito a participação, aprendi demais, esses debates sempre me deixam com o coração quentinho, e continuamos na luta. Se você quiser dar uma palavrinha final, fica à vontade. Então, agradecemos a iniciativa do Tiago, que vem dialogou para que acontecesse esse momento, achei muito importante. É bom a gente conversar e depois poder socializar essa discussão que nós fizemos aqui. É bom que as casas percebam esse movimento que acontece na cidade. Às vezes parece invisível, a gente às vezes se entristece com o número, mas como já me disseram tantas vezes, mas eu não consigo acreditar. O número não é importante e não é de fato ter grande número, mas nós precisamos ter grande número, porque o grande número leva as nossas ideias para muitos lugares. Então, essa é a preocupação do grande número, não é porque aquele momento ela faz diferença, não, é um momento pós-evento.
aquilo que cada um e cada uma vai levar para suas casas, para os seus terreiros, que nós temos muitos aqui. Então, a gente conta com a presença de todos, queremos chamar todos os zeladores, as zeladoras espirituais, para estarem presentes nesse momento, que é um momento importante de discussão, de debate da cidade. A gente não pode deixar esse debate da cidade para acontecer quando os políticos vão na nossa casa e dizem que vão fazer A, B ou C. Não, nós é que dizemos o que nós queremos e para que queremos e quando queremos. E isso a gente aprende dialogando, tendo unidade e fazendo a nossa luta cotidiana. É isso, obrigado. Esperamos a todos dia 7 no Jurema Cavalazzi. Maravilha. Tiago de Castilhos, obrigada. Mais um programinha. Incrível, né? Incrível. Uma honra estar aqui diante dessa liderança, diante da Wanda. Pessoa incrível e com tanta coisa boa, né? Que teve tanta coisa boa para falar para gente. Então, terça-feira a gente volta. Daqui, saímos saciados completos. Aqui, né? Incrível mesmo. Terça-feira a gente volta. Isabel Fávero, vai ter reprise? Tá tendo reprise, Isa? Não, estamos em alteração de site, tá? Alteração da rádio web também, alterações técnicas internas, e aí estamos mantendo a programação no compromisso do ao vivo, né, e na programação apenas do JT de Giro. Maravilha. Mas voltaremos, né? Terça-feira a gente está aí de volta. Não esqueça, você que quer contribuir com o trabalho do Portal Desacato, como a gente falou aqui, a missão do Portal Desacato é dar visibilidade a esses que são invisibilizados pela sociedade racista, patriarcal, machista. Então, Portal Desacato, você pode contribuir para que a gente continue, né, com todo o esforço que a gente faz. Lá no desacato.info você tem mais informações. Então, terça-feira a gente volta. Foi um programa muito bonito. Boa noite, boa tarde, não sei nem que horas são agora. Mas o programa está acabando. 7 horas e 18 minutinhos. Então a gente atrasou 3 minutos. Um beijo, tchau, tchau.